Deus tem algo especial para você. Em Salmos de número 25, versículos 4 e 5 está dito: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Bom, você já se perguntou alguma vez por que você faz o que faz? Essa pergunta parece redundante, mas é fundamental. Existe um propósito no que você faz? Uma motivação correta? Você luta diariamente, trabalha, estuda, tudo isso por um objetivo. Qual tem sido a sua força motriz? Você deve ser movido por algo. É preciso existir um motivo para você todos os dias se levantar da sua cama e fazer tudo o que faz. Caso contrário, você está tendo somente uma sobrevida ou conduzindo a vida para uma direção errada. Quando jovem, ainda com muitos sonhos, ingressei na faculdade de economia. Eu queria ser um gerente bancário. Contudo, quanto mais eu caminhava rumo a esse sonho, mais distante ele ficava. Como assim? Era o meu sonho, não o projeto de Deus para mim. No 7º período, do total de 8, tranquei a matrícula, comecei a outra faculdade, fui estudar teologia. Motivado e vivendo o início do meu chamado, tudo fez sentido. Mesmo no início, a jornada se tornou diferente, pois os meus passos estavam direcionados por aquele que me chamou. O texto bíblico de hoje enfatiza que Deus nos mostra os seus caminhos e nos ensina suas veredas. É Ele quem nos guia com retidão e nos ensina a viver melhor. Viva plenamente norteado por um propósito que você só descobrirá ao alinhar o seu coração com o do nosso Deus Pai. Porque somente nele é possível encontrar uma vida com sentido, direção e valor. Com o Senhor você viverá todos os dias com alegria e intensidade. Bom, o devocional de hoje é um tema muito interessante, que fala que Deus tem algo para mim e para você. Deus tem algo especial para mim e para você. E isso é incrível. Só que também fala uma coisa muito interessante, fala que aquilo que Deus tem para mim está baseado na verdade dele, está baseada na vereda dele e no caminho dele. E muitas das vezes nós somos guiados, como o escritor diz, por nós mesmos. E assim, eu acho que o que há de ruim em ser guiado por si é que quando nós somos guiados por nós mesmos, vamos ser sempre egoístas, porque a nossa verdade vai ter que prevalecer sobre tudo. E quando a nossa verdade tem que prevalecer sobre tudo, que nossa verdade não é libertadora como a de Deus, nossa verdade não é com amor, a nossa verdade é totalmente individualista. E quando, abrindo parênteses, tem muita gente que, por causa da própria verdade, ele passa por cima de tudo e de todos, passa por cima de pai, de mãe, de amigos, passa por cima de tudo e de todos por causa da própria verdade. Isso é muito ruim. Fecha parênteses. Então, a minha verdade, ela é egoísta, é individualista e é mal, é ruim, é má, na verdade, desculpa. Mas existe uma outra forma também de viver a vida, a segunda verdade de outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma estrutura grande, meu corpo, né? E talvez uma pessoa que é frustrada, que não conseguiu ser um lutador de MMA, olha pra mim e fala: nossa, você tem tudo para ser um lutador de MMA. A sua estrutura física e o seu psicológico é forte. Poxa, seria perfeito. Aí a pessoa começa aqui, ó. E de repente eu estou sendo conduzido pela verdade dele em veredas que não são de Deus e não são para mim. E quando eu sou conduzido nesse tipo de vereda, nossa, no final das contas, eu vou me fazer essa pergunta. E quando você se faz essa pergunta aqui, ó, existe um propósito no que eu estou fazendo? Aí você fica sem resposta. E existe também
a guia ou a verdade do sistema que está aí comandando a vida de muita gente, que diz o que você tem que vestir, o que você tem que beber para ser feliz, o que você tem que ter como casa, onde morar, o tipo de carro. Ele vai ditar várias coisas para você. O sistema do mundo que a gente está vivendo hoje, ele traz com a verdade dele, traz um caminho e uma vereda para a pessoa que é um caminho de prisão. É um caminho de prisão. A pessoa fica aprisionada àquilo. É sempre mais, é sempre querendo conquistar. É individualista, voltado para a soberba, para a ganância e sobre essas coisas. Porém, o escritor vai dizer que existe também a verdade de Deus, que tem também um caminho e uma vereda, tem um rumo para a nossa vida. E esse rumo vai trazer liberdade, porque a verdade de Deus liberta, vai trazer para você uma vida comunitária, porque a verdade de Deus traz a vida comunitária, e vai trazer para mim uma vida de amor e bondade, uma vida de significado e uma vida de rumo seguro. Então, hoje, talvez você está ouvindo esse devocional e está falando assim, poxa, será que o que eu estou fazendo é o que Deus realmente quer de mim? E com isso eu não estou querendo dizer que se você está vivendo uma vida profissional de sucesso, não é para isso que Deus te chamou. Não estou dizendo isso. No caso do escritor, o escritor foi chamado para fazer teologia, para trabalhar com a palavra de Deus, para ser um ministro de culto. Mas talvez você está querendo ser um ministro de culto, mas você foi chamado para ser um profissional, um banqueiro profissional, que vai cooperar para o bem de muitas pessoas. Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele pode conduzir a sua vida para esse rumo. E não necessariamente o rumo de Deus para a tua vida vai ser um ministério na igreja bem-sucedido. Pode ser também uma vida profissional bem-sucedida, mas que seja Deus a conduzir a sua vida. Hoje, eu espero muito que a verdade de Deus seja também a tua verdade, primeira coisa. Porque se a verdade de Deus não for a tua verdade, esqueça caminho, esqueça vereda, esqueça rumo de Deus para você. Você vai ter o seu rumo, você vai ter a sua vereda, mas não vai ser aquele de Deus para você. Então, que a verdade de Deus seja a verdade que norteia a sua vida. Que o caminho de Deus seja o resultado dessa verdade. Que o rumo que Deus tem para você seja o resultado disso. Então, hoje Deus está me chamando e te chamando para estar sensível à verdade dele. E a verdade dele, como eu disse antes, ela vai libertar você de muitas coisas. Ela vai fazer você viver uma vida comunitária. Ela não vai te isolar. Ela não vai te dar sempre a razão. A verdade de Deus não dá sempre a razão pra gente. Às vezes você briga com alguém e se você está caminhando segundo a sua própria verdade, você vai ficar irado, vai falar, a pessoa precisa de me pedir perdão porque eu estou com a razão, eu. E se você está com a própria verdade, você vai assim com essa gana. Mas se você está com a verdade de Deus, você começa a compreender, você começa a olhar com outros olhos aquela situação. E muitas das vezes, não poucas, você vai se dar conta de que o errado naquela situação era você, porque você estava agindo por egoísmo, você estava querendo demonstrar força, você estava querendo demonstrar que você é capaz, que você é sábio, que você é o melhor. Então, a verdade de Deus vai trazer uma libertação para você. A verdade de Deus vai trazer uma vida nova, vai trazer uma vida comunitária, uma vida de amor, uma vida alegre, uma vida com rumo. Deus abençoe o seu dia com essa verdade que traz rumo e rumo eficiente para você. Eficiente para trazer você para o lugar que você vai se sentir achado. Deus abençoe o seu dia.